Ora viva, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num código visual fascinante, que definiu o poder durante séculos. Falo, claro, da heráldica. E dentro deste universo de símbolos, vamos focar-nos num dos seus capítulos bem mais luxuosos e secretos. Que literalmente vestia a elite. É uma boa pergunta, não é? E a resposta transporta-nos direitinhos para a Idade Média. Há aqui uma ligação muito íntima entre, digamos, o tecido do poder e a tinta da guerra. A pista está naquilo que era o cúmulo do luxo. Exatamente. A resposta são as peles ou forros, como também são conhecidas. Esqueçamos por um momento os azuis, os vermelhos, os dourados de um brasão. Aqui estamos a falar de algo muito mais sofisticado. Falamos de padrões que eram, no fundo, uma tradução direta dos forros das roupas mais ricas, mais opulentas da nobreza e da realeza da Idade Média. E claro, vamos começar pelo topo da pirâmide, pela mais prestigiada de todas as peles heráldicas, o arminho. Atenção, isto não era só um padrão decorativo, era uma autêntica declaração de soberania. Olhem bem para este padrão. É inconfundível, certo? O campo é branco ou, para sermos mais rigorosos, prata na linguagem da heráldica e representa a pelagem de inverno imaculada do animal. E aquelas pequenas manchas pretas? Bem, essas são a assinatura visual, as pontinhas das caudas, que eram o único toque de cor. No fundo, era um selo visual que gritava pureza e soberania. E reparem como este código visual era flexível. Tinha o armuro, por exemplo, que em vez de prata usava o ouro, o que intensificava ainda mais a mensagem de riqueza. E depois havia o arminho inverso, que bem que invertia tudo. Campo preto com escaldas a ouro. A mensagem de prestígio estava lá intacta, mas a identidade visual ficava completamente distinta, única. Muito bem, deixemos o arminho e passemos à segunda pele principal. Vamos ver como esta constrói um tipo de mensagem ligeiramente diferente. É que se o arminho era o símbolo da realeza por excelência, o veiro era o brasão, por assim dizer, da alta nobreza e da grande riqueza. Parem e imaginem só o trabalho absolutamente colossal que era costurar centenas de pequenas peles de esquilo só para forrar um único manto. Pois bem, o veiro é a representação heráldica desse mesmo trabalho. Este padrão de sinos azuis e prateados imita a forma como as peles do dorso, que eram mais escuras, e da barriga do animal mais claras, eram dispostas de forma artística. Ter veiro no escudo era uma declaração silenciosa. Sim, mas absolutamente inequívoca de uma fortuna imensa. E claro, tal como acontecia com o arminho, o veiro também tinha as suas variações. O veiro inverso, por exemplo, alterava a geometria, arrumava os sinos de forma diferente. Depois tínhamos o veirado, que permitia usar o mesmo padrão, mas com cores totalmente novas. Imaginem vermelho e ouro. Era uma forma inteligente das famílias se distinguirem umas das outras, mas sem nunca perderem aquele símbolo de estatuto. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Agora que já percebemos o que são as peles, temos de falar sobre uma regra fundamental da heráldica. Pensem nela como uma lei de design quase inquebrável que governa quase todos os brasões, e isto vai preparar-nos para a revelação do verdadeiro golpe de gênio por detrás do uso das peles. Chama-se a regra das tinturas ou regra do contraste. A ideia é muito, muito simples. Nunca se pode pôr metal sobre metal, ou seja, ouro sobre prata ou vice-versa. E também nunca se pode pôr cor sobre cor, vermelho sobre azul, por exemplo. E porquê? Bem, o motivo era puramente prático. Num campo de batalha, um brasão tinha de ser reconhecido à distância e para isso era preciso o máximo contraste. Era literalmente uma questão de sobrevivência. E isto leva-nos a um paradoxo, não é? Se esta regra do contraste é assim tão fundamental, como é que se justificam padrões como o arminho ou o veiro, que claramente combinam um metal com uma cor dentro do mesmo padrão? Estarão eles a quebrar a lei mais básica de toda a heráldica? E é aqui que está o golpe de mestre de todo o sistema. É que as peles não são classificadas nem como metal, nem como cor. Elas são uma terceira categoria completamente à parte.
São consideradas padrões e, por serem neutras, funcionam como uma espécie de joker no baralho do design heráldico. São a exceção que confirma a regra. Isto quer dizer que podem ser postas sobre qualquer fundo e qualquer figura pode ser posta sobre elas. Uma liberdade incrível. Vamos então juntar as peças todas deste puzzle. Como já devem ter percebido, as peles eram muito, mas muito mais do que uma simples decoração. Eram, na verdade, uma ferramenta super sofisticada com uma função dupla e muito poder. A importância delas era, portanto, dupla. Por um lado, o lado social era um código que comunicava poder, riqueza, estatuto de forma imediata. Quem via percebia logo. Por outro lado, o lado prático do design. Era uma solução engenhosa que dava aos arautos, os designers da época, uma forma de criar brasões visualmente ricos e complexos, contornando aquela restrição da regra do contraste. E esta é, se calhar, a melhor forma de pensar nas peles heráldicas. Não são apenas uma camada de tinta num escudo. São a memória de todo o luxo e do poder. São um eco daqueles mantos que envolviam reis e nobres imortalizado para sempre no campo de batalha que era o escudo. É absolutamente fascinante, não acham?